Olá a todos. Então aqui eu vou pegar e para a disciplina de equipamento eletromecânicos eu vou fazer muita coisa usando o Jupyter só para facilitar aqui os cálculos das coisas, certo? Então aqui eu vou pegar um exemplo aqui com um circuito com reatância, né, com indutância, uma capacitância, só para a gente ver como é que a gente faz a conta no Jupyter e apresentar ele. O que é o Jupyter por si, né? Então se for aqui em jupyter.org, aí você vai ver aqui o Jupyter. Então ele é uma interface aqui feito MATLAB, né, para você fazer conta, né? Você faz o MATLAB ou então matemática, você faz um notebook que ele chama, em que você pode botar textos e coisas da linguagem para fazer várias coisas, fazer gráficos interativos, simplesmente fazer conta e assim por diante. Certo? Tem algumas maneiras de você colocar ele, tá? Então eu prefiro usar a versão aqui do Anaconda. O Anaconda ele já vai instalar o Python, que é o linguagem que eu vou rodar no Jupyter. Você pode ter outras, certo? Se for aqui em anaconda.com, aí vai procurar essa Individual Edition, que é a versão open source aqui dele. Ele já vai instalar o Python com o Jupyter. Agora você pode ter também, por exemplo, o Kaggle, né, que é uma interface aqui já para o Jupyter, né? Então é um ambiente já para você rodar Jupyter da Google, né? É usado para data science, para você fazer análise de dados, que é muito utilizado para isso, né? De todo modo, aqui a gente está, então eu estou aqui num diretório aqui que já tem alguns notebooks, né? E a gente executa aqui Jupyter Lab, Jupyter-Lab, aí ele já vai abrir, executar alguma coisa ali no negócio e já vai abrir nesse diretório a interface aqui do Jupyter. Aqui já tem alguns que eu já preparei antes, certo? Mas colocar aqui um notebook do Python, que é o que a gente vai mais utilizar, né? Então isso aqui, cada quadradinho desse ele vai executar um comando em Python, né? Então aqui a gente pode colocar, né, feito no matemática, feito no MATLAB, né, fazer as operações matemáticas aqui. 2 mais 2, se eu der o Enter ele muda de linha, porque eu posso fazer vários comandos. Se eu for apertar Shift mais Enter, aí ele executa e me dá a resposta, certo? Então todas as operações matemáticas do normal, certo? Então aqui dá um número inteiro, ele volta o número inteiro. Aqui dá um número 2/3, aí faz mais sentido ser um número em ponto flutuante, já vai me dar um número em ponto flutuante, tá? E a única coisa dessas operações básicas é a potência, certo? Então 2 elevado à terceira. Então na maior parte das linguagens, né, é feito matemática, matemática eu já não lembro como é que é, mas o MATLAB, aí MATLAB ele usa esse circunflexo, né? Aqui o circunflexo ele vai fazer uma outra operação, que é uma operação lógica entre essas variáveis, vai dar uma resposta que não faz sentido. Então a potência mesmo é vezes, então 2 à terceira, aqui 8, 3 ao quadrado, aqui 9 e assim por diante. E a gente pode pegar o resultado anterior com esse underline aqui na linha embaixo, né? E assim por diante. Na verdade a gente pode pegar qualquer uma dessas linhas aí, mas isso aí foge um pouquinho do conceito, certo? Qual é a ideia do notebook? Aqui eu estou fazendo, executando uma linha de cada vez, mas essas coisas aqui ele tem a sequência que ele executou, mas na verdade a gente pode pegar e trocar aqui de cima para baixo. Então fazer 2 mais 4, né? Aí ele indica aqui que isso aqui executou, foi a oitava coisa a ser executada e assim por diante, né? Eu perdi aqui a memória da primeira coisa que ele executou, certo? Essa é a ideia. Além de eu fazer o código, certo? Então posso fazer uma coisa mais complicada aqui, né? Definir variáveis A igual a 2, B igual a 4,
A dividido por B, 0,5, ele executou, não tem onde salvar esse negócio, aí ele coloca aqui. Ou a gente pode pegar e trabalhar com outras variáveis, C igual a A sobre B. Nesse caso eu botei salvei numa variável C, ele não tem resposta para colocar aqui pra gente, aí ele coloca isso daí, aí ele só executa aquilo ali, mas não tem a parte da resposta aqui do código, né? Isso é o básico dele. Se a gente quiser fazer, então a ideia do notebook é justamente você ter uma coisa que você faça, né, um texto, explica o que você está fazendo, faz o pedaço do código, explica o que está fazendo, faz o pedaço do código, certo? Então para isso a gente pode pegar uma célula dessa aqui qualquer, pegar essa primeira aqui de cima para baixo, não botar nessa que eu já mostro outra coisa, fazer aqui exemplo de Jupyter para resolver esse circuito alternado, tá? Então aqui eu estou nessa linha de código, eu posso vir aqui, mudar isso aqui para Markdown. Então é um texto com algumas anotações, certo? Então se eu botar aqui simplesmente como um texto, aí vai ficar um pedaço de texto aqui no meio, certo? Esse texto, né, ele tem algumas notações feito asterisco, vamos deixar itálico, agora já não lembro como é que é para chegar, acho que é asterisco, para deixar em bold, né? E tem umas notações de se eu botar o jogo da velha aqui no começo, aí isso aqui vai ser o título do jogo da velha. Eu tenho uma série de sequências aqui que ele aceita. Olha aqui. Aí eu tô fazendo besteira aqui, peraí. Vou colocar, né? Um título, subtítulo, seção. Você consegue fazer um texto aqui razoavelmente estruturado usando esse negócio. E se você que souber, inclusive, LaTeX, aí você pode fazer uma equação matemática aqui. V de entrada é igual a V de pico e seno de 3 ômega t. Aí ele vai formatar isso aqui na forma de uma equação matemática e você consegue deixar aí a estrutura toda colocada, né? Uma coisa importante, aqui a gente está usando mais ou menos como calculadora. Agora ela vai estar, quando você usa aqui, como isso aqui puxou da linguagem Python, aí ele vai usar os limites lá da linguagem Python. Então ela vai ficar uma calculadora meio limitada, certo? Então, por exemplo, se a gente quiser botar aqui seno mesmo, então aí ele vai dar erro, ele não reconhece seno, não reconhece pi, por aí vai, né? Então para isso aqui a gente tem que usar, aí normalmente eu gosto de colocar isso aqui bem no começo, né? Import NumPy, né? Então quando eu boto só import NumPy, aí eu vou importar a biblioteca NumPy. Essa biblioteca ela tem um seno, tem a função de seno dentro dela. Então, NumPy.seno de 3, ele chegou aqui, sin de NumPy.seno
deg to rad, para converter de graus para radianos, sendo de 30 graus aqui, meio, né? Numérico, então deu erro de arredondamento numérico, mas basicamente 0,5 e assim por diante, né? Você usar esse numpy ponto isso, numpy ponto aquilo é meio chato, então muitas vezes a gente bota, dá o apelido para ele, import numpy as np. Então com isso, onde a gente escreveu numpy, vai botar np. Então isso aqui é muito comum você fazer dessa forma, só significa isso. E outra coisa que a gente pode fazer é from numpy import sin cosseno raiz quadrada pi, por exemplo. E aí aqui agora a gente pegou essas funções que estão definidas na biblioteca NumPy e aí a gente pode rodar aqui direto. Seno de pi minúsculo, pi sobre 2, 1, seno de pi sobre 3, 0,86, pi sobre 6, que vai dar o 30 graus, 0,4999 e assim por diante, certo? Então eu deveria, se eu botar simplesmente NumPy como np, aí eu teria que botar np.sim, np.pi, mas eu posso, essas funções básicas aqui, já puxar de vez, tá? Agora, uma coisa que o Jupyter tem já naturalmente é a número complexo, certo? Então se a gente pega aqui, no meu exemplo, a gente tem um circuito, tensão de 220 volts, 60 Hz, uma resistência de 120 ohms, uma indutância de 20 mA, aí aqui insere tudo isso com uma resistência aqui de 300 ohms e uma capacitância de 120 nanofarad, e eu quero achar I1, I2, I3 e V2, né? Então, se eu pegar, fazer isso aqui com número complexo, facilitar em Fazor, né? Então se a gente escrever aqui 1 mais 2J, isso aqui ele aceita como número complexo. Então 1 mais 2J, parte real, parte imaginária, né? E aceita que a gente pega aqui o valor absoluto disso daqui, né? E se eu tiver alguma coisa que tenha já uma amplitude e um ângulo, certo? Então se a gente pegar 4 vezes o seno de, vamos lá, pi sobre 4 na 45 graus, apenas 4 mais 1J vezes o cosseno de pi sobre 4, certo? Aí vai me dar aqui a raiz quadrada aqui de 2 vezes 4, né? Nos dois casos aqui. Então já o 1 mais o J, a gente não tem o valor absoluto e o ângulo, mas a gente pode escrever usando seno e cosseno, enfim, dá para a gente trabalhar aqui com números complexos mais facilmente, né? Aí aqui vamos pegar então e definir nosso problema. Problema: achar as correntes I1, I2 e
V3 e a tensão V2 do circuito dado. É isso mesmo. Pronto. I1, I2, I3 e V2 desse circuito aqui. A gente sabe que eu estou com V de entrada 222, R1 é de 120 ohms, L1 20 mA, então posso fazer 20 é a menos 3, né? Ou 0.02, tanto faz. R2 exemplos e C1 120 nanofarad é a menos 9, né? Ok, aqui meus valores. Vai estar cada um com sua variável, certo? Vamos calcular agora x1. Então faltou aqui para eu achar o x1, né? Qual é a equação de x da reatância do indutor? J, eu tenho que escrever 1J, se eu botar diretamente J ele não chega. 1J vezes ômega L, né? J ômega L, o ômega por sua vez é 2 vezes π vezes a frequência que eu não defini, então vamos acrescentar aqui frequência de 60 Hz. Então x1 é 1J vezes 2 vezes π vezes f, e x, chamado xl, xl1 e xc1, então 1 sobre 1J vezes 2 vezes π vezes f. Aí aqui faltou na vezes ali 1 sobre J ômega C, então 2 vezes π vezes f, para o ômega, vezes C1, né? Aproveitar aqui uma outra coisa que eu não mostrei. A gente pode, quando eu estou botando aqui em variáveis, ele não vai aparecer os valores, mas a gente pode pegar aqui e fazer um print. Se eu botar diretamente as variáveis aqui que eu criei, a gente vai botar uma seguida da outra, certo? Então aqui dá um x1 de 7.53 J ohms e um xc1 de menos 22 J ohms, perfeito, né? Fez a conta direitinho, então não preciso me preocupar aí com J, já consigo colocar. Aí vamos achar aqui, a gente pode pegar o nosso circuito aqui, e colocar aqui amarelo aqui, né? Vamos definir isso aqui como sendo Z1 e isso aqui como sendo o Z2. Z1 é igual a R1 mais X1 e Z2 igual, aí é o paralelo, então vou fazer R2 vezes XC1 dividido pela soma deles, né? R2 mais XC1, né? Estão fazendo a equação aqui todinha. Fazer o print aqui de novo. X1 não está definido porque é XL1. Pronto, 120 mais 7.53, e o outro aqui deu
praticamente 300 menos 4J, né? Então muito próximo de 300 ohms aqui. Daqui a gente já pode achar diretamente o V2. V2 igual a V na entrada, então divisor resistivo, né? Divisor de impedâncias. Tem o meu V de entrada aqui. O meu V2 vai ser V de entrada vezes Z2 sobre Z1 mais Z2. Z1 mais Z2. Isso aqui vai me dar um valor de V2 aqui, que vai ser... Tá tudo em maiúsculo aqui, deixa eu manter, né? Que vai ser um número complexo, né? A gente pode pegar e achar o valor absoluto desse daqui. Achei aqui o V2 aqui de 157.14 volts, né? Então 220, lá tem 157.14 volts, né? A corrente I1, né? A gente pode achar ela tanto por V2 sobre Z2, e aí para a gente comparar, ou V de entrada sobre Z1 mais Z2, né? Então veja que dá, tirando uma aproximação aqui lá no finalzinho, o último dá igual, né? E de novo a gente pode achar o valor absoluto dessas coisas. Né? Então vamos lá, isso aqui é a minha corrente 1. E para achar agora I2 e I3, já que eu tenho V2, então vamos lá. Ups, aqui passou, aqui dá um sem querer. V2 sobre R2 e I3 igual a V2 sobre XC1. Tá? Vamos ver aqui. Eu vou fazer I2 mais I3 aqui, porque I2 mais I3 tem que ser igual a I1, né? Então 0.52384, 0.52384, menos 0.004, menos 0.004, beleza. Achamos aí I1, I2, I3 e tudo mais. Aqui eu vou mostrar uma outra coisa. A gente pode pegar esse print e fazer uma coisa mais bonitinha, certo? Então, fazer aqui aspas para fazer um string, né? Calculamos que a tensão V2 fica de... Aí botar aqui a formatação que ele utiliza, chaves aqui, colchetes. Então os colchetes aqui, tantos volts, aí aqui a corrente I1 é de tantos amperes, dividida em I2 de tantos amperes e I3 de tantos amperes. E aí cada campo desse a gente acrescenta aqui no final do string ponto .format e a gente bota os valores na sequência que eles estão aparecendo. Então primeiro é V2, aí eu vou botar os valores absolutos aqui, valor absoluto de V2, e 1, valor absoluto de 1, e 2, valor absoluto de 2, e 3, valor absoluto de 3,
E aí ele me faz o texto bonitinho já com todas as respostas, né? 157, fica meio feio porque ele bota esse formato do número com essa precisão gigantesca, tá? Mas aí a gente pode pegar aqui e colocar uma formatação aqui. Eita, agora deu branco. Acho que é isso. Deixa eu testar com esse primeiro. Não é errado, sempre troco aqui. Qual é a siglazinha que ele utiliza aqui para fazer essa formatação? Não. Então, depois a gente vê isso aqui, certo? Mas por enquanto funciona aqui com esse formato, né? A gente consegue fazer o texto, fazer o cálculo, fazer o texto, já gerar o número aqui bonitinho, calcular o valor absoluto, calcular com um número complexo direto. Isso é o básico que a gente consegue fazer. Eu ainda não entrei nem em gráfico, nem nada disso, né? Mas por essas coisas que utilizar o Jupyter aqui nessa disciplina. E é isso.